Diga, para que eu tenha certeza que qualquer esforço para estar perto, para estar junto, para parecer com teu filho, vale a pena, Senhor. E qualquer esforço que eu fizer é tão pequeno diante do que o Senhor fez, porque eu não sou nada sem Ti. Aleluia. Diga glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Para nós falarmos hoje na palavra do Senhor. Mateus 19, verso 29. Mateus 19, verso 29. Deus é bom. Amém? Amém, amados? Diz assim: e todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, mulheres, campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Vou ler de novo. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, esposas, campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais. Não diga amém. Não diga amém porque nós temos que admitir, querido, que o Evangelho, ele é desafiador, ele é retórico, e ele é totalmente confrontador e resistente à natureza humana. Diga amém. E, assim, de verdade, coisas como dar a outra face, amar inimigos, abençoar quem está amaldiçoando você. Tem mais. Dar é melhor do que ganhar. Essas coisas que o Evangelho traz para a gente, querido. Esse negócio de ter que, para que eu possa salvar a minha vida, eu tenho que perder ela por amor a Cristo. E quem segue Cristo vai ser desonrado dentro da sua casa. Isso é o Evangelho. Essas são o que o Evangelho significa: boas novas. Eu estou rindo porque a gente está lascado aqui. Porque assim, de verdade, são coisas que é difícil da gente engolir. É difícil da gente suportar. Amar inimigo, perdoar quem a gente acha que não merece perdão. Cara, é uns negócios que coloca a gente em xeque. Mas eu acredito, isso é opinião minha, que de todas as declarações de Jesus, nenhuma é tão forte, nenhuma é tão dolorida, nenhuma é tão amedrontadora
mais do que essa que Mateus fez questão de registrar no seu evangelho, que nós acabamos de ler. Amados, sinceramente, essa é de matar. É por isso que eu pedi para vocês não falarem amém, porque amém quer dizer eu concordo, que assim seja. O amém, na realidade, ele é o próprio Cristo. Acho que tem 2 anos que eu estou prometendo pregar sobre isso. Eu vou cumprir ainda esse ano. Tomara que ele me volte, que ele volte para me salvar. Mas é tenso. Até que essa parte de deixar casa, bens, terreno, até que a gente consegue encarar essa parte, depois aí de, sei lá, um discipulado bem, né, bem intenso e tal, tipo MMA, ou umas 50 sessões de desapego, né, nem descarrego, a sessão de desapego, né, uns 1.500 encontros, aí você dá conta de abrir mão de algumas coisas. Mas essa outra parte, querido, que sinceramente, essa outra parte é que dá vontade da gente pôr fogo na Bíblia. Esse negócio de deixar pai, deixar mãe, deixar irmão, sabe, beijar os filhos e dizer adeus por amor a Cristo. Amado, essa parte aqui na realidade, é aquela parte que você, quando lê ela, você olha para o céu e fala assim, Senhor, e aquele papo de Deus de amor? Onde é que fica? Como é que funciona esse negócio aqui dentro, querido? Porque, amados, na caminhada com Cristo, a gente vai desprendendo das coisas materiais de uma forma até automática, natural. Se você estiver focado, vai chegar um ponto que essas coisas vão realmente perdendo valor para você. Cadeira mesmo, eu me lembro que a minha avó, acho que a minha sogra ainda tem essas coisas, não sei, acho que ela converteu, se libertou dessas coisas. Mas sabe aquele negócio de você ir na casa da avó, ou ir visitar a mãe, e ela ter lá um conjunto de prato que ela está guardando para o enterro? Não pode comer, eu ganhei, sabe aqueles negócios? A gente vai desprendendo dessas coisas com o passar do tempo. A gente vai chegando ao ponto de não se preocupar nem com a nossa reputação. Esse negócio de ostentar vai perdendo o valor. Mas, amados, dizer adeus para a família, isso pega a gente de jeito. Dizer adeus para a família, isso quebra a nossa fé, querido. Isso abala a nossa fé. Vocês entendem? É por isso que no processo, a gente ainda não pagou preço nenhum. A gente ainda acha que fazer algumas coisas para Deus é um sacrifício enorme. A gente não fez nada. Nada, querido, porque diante dessas situações, é que a gente começa a se questionar, não, peraí, então tem que existir em mim uma disposição de deixar os meus entes queridos, tem que existir em mim ou que tem que ser cobrado de mim, esse sacrifício enorme. É aqui, querido, diante desse versículo. A senhora Maria, senhora porque quando Jesus tinha 30 anos, ela já não era mais a jovenzinha virgem. Agora já tinha mão calejada, já tinha criado muitos filhos, já estava vendo o primogênito dela sendo crucificado.
mas ela passou por isso. Eu fico imaginando Jesus com 30 anos, chegando em casa, chegando mais cedo da carpintaria, e aí procurando a mãe dele em casa. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Tudo bem, meu filho, pode falar. Mãe, eu ouvi dizer que João está pregando no deserto. E aí, querido, eu imagino que houve um silêncio, uma pausa nesse momento. E aí Jesus, olhando para sua mãe, diz: mãe, eu preciso ir. A minha hora chegou. E eu imagino que ele abraçou ela, deu um beijo, e aí olhou no fundo do olho dela e disse: mãe, adeus. E esse é o tema da minha palavra hoje, querido. O Deus do adeus. E aí, nesse último olhar que eles compartilharam, querido, entre si, eles abriram, eles trouxeram de volta um segredo que tinha uma extensão demasiado penosa, que eles não conseguiram repetir em palavras. E aí Jesus vai embora. Mas, amados, com certeza, no momento em que Jesus diz adeus para Maria, naquele momento ela se lembra por que ele foi dado a ela. No momento desse adeus, Maria volta para a realidade, querido. Porque eles passaram 30 anos juntos. E durante esse tempo que eles ficaram juntos, Jesus não era o salvador da sua casa. Os irmãos deles não chamavam eles de o Messias de Israel, prometido, não. Quando Jesus voltava do trabalho, querido, ele não ficava lá na porta da casa dele, multiplicando pão e curando enfermo, não. Até os 30 anos, Jesus foi simplesmente o filho de Maria. Nada mais que isso, querido. E ele não foi qualquer filho. Ele foi o filho que ensinou Maria a ser mãe. E aí, a partir desse momento, Maria entende que ela vai ter que amar o filho dela à distância. Amados, a partir desse momento, Maria se torna multidão. E se ela quiser viver próximo dele, ela vai ter que se acostumar com essa ideia, porque não tinha lugar privilegiado para Maria, não tinha isso, querido. Talvez até eu creio que no dia que Jesus fez essa declaração, Maria estava no meio da multidão, ouvindo ele dizer: olha, prestem bem atenção, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, por amor a mim não é digno de mim. E aquele que deixou a sua mãe por amor a mim, vai receber a vida eterna. Maria estava lá, querido. Maria estava vendo ele dizer isso. Só que Maria não foi a primeira pessoa a ter que se afastar de parentes amados por causa do propósito do reino. Não foi a primeira pessoa a ter que dizer adeus por causa daquilo que Deus tinha para a vida dela. Olha José, querido, o jovem José, o cara não teve nem a oportunidade de se despedir dos pais, e foi chamado por Deus para ser órfão no Egito. Jonas,
chamado por Deus para ser um estrangeiro numa terra de pessoas que ele odiava. É por isso que ele fugiu até da própria família. Ana, querido, meu Deus, Ana leva o primogênito dela, aquela, sabe, tudo que ela queria na vida, o bem mais precioso dela, e entrega no templo. Samuel ainda um menino, mais novo que o Gabriel, e ela diz adeus, porque ela prometeu ao Senhor. Daniel, querido, cara, se tem uma história que eu sou fã, é esse menino. Daniel foi arrancado da sua família, tirado, saquearam Jerusalém, simplesmente porque Deus tinha um propósito para ele na Babilônia. Não houve anjo avisando, não houve profecia, não houve revelação. A história de Daniel, verdadeiramente, Deus transforma a maldição em bênção, para a glória de Deus. Amados, como não falar sobre a Deus e não falar sobre Abraão? Nós falamos sobre ele ontem, perto de jovens. Amados, imagina Abraão se despedindo de Isaac. Eu até ontem aqui, no compartilhamento, eu falei, cara, a Bíblia não fala como é que Sara ficou. A Bíblia não fala qual foi a reação de Sara. Imagine Abraão chegando, olha, eu preciso sair com Isaac. Você já viu alguma mulher, você conhece alguma mulher, que o pai vai chegar com o filho, vai falar, olha, eu vou dar uma volta com meu filho, e ela não vai falar assim, onde vocês vão? Ou então, por que você não vai me levar? E Abraão tendo que explicar para Sara, amor, Deus pediu o nosso filho. Não, mas é dele. Amor, Deus pediu o nosso filho. E aí Abraão caminhando, levando Isaac para sacrificar Isaac, querido. A gente não para pensar, sabe como foi isso? Amados, matar o próprio filho em nome da fidelidade. E ele ia fazer isso. A gente sabe que ele ia fazer isso. A Bíblia, querido, é esse livro. Cheio de fato, cheio de histórias que se unem em caminhos que vão justamente se encontrar com esse a Deus. Caminhos manchados por lágrimas de despedidas por causa do propósito que Deus tinha. É esse livro, por mais louco que pareça. Mas o fato, querido, é que o adeus sempre esteve presente no vocabulário cristão. Ele sempre esteve pronto, e preste atenção, ele sempre está pronto para tomar forma na nossa vida. Porque esse adeus, ele é provocado pelo propósito que Deus tem sobre nós. Os missionários entendem bem o que vale isso, querido. E aqueles que enviam essas pessoas sabem o que isso significa. Médicos Sem Fronteiras. Eu fico imaginando esses caras largar, sabe, os consultórios luxuosos nessas clínicas que parecem mais um templo, sabe, um negócio louco, para ir salvar vidas em hospitais no meio do nada, sem recurso nenhum, querido. Esses caras entendem o que é a Deus. Eles sentem, eles sabem o que é a dor de um Deus. Rodoviárias, aeroportos, cais marítimos, enterros, amados, sempre tem Deus. Sempre. Na forma de um último abraço, na forma de um acenar cheio de lágrimas e despedidas.
um último olhar, uma última palavra, ou então, querido, nada a dizer. Esses lugares estão cheios de adeus. E alguns que conseguem perceber o que Deus tem para a sua vida, e aí já entram nesse processo, essas pessoas têm até a honra de ainda compartilhar esse momento de adeus, de ainda ter a oportunidade de se despedir. Jesus foi assim, João Batista foi assim, pastores são assim, missionários são assim, enfim, um monte de gente consegue ter esse privilégio. Mas existem aqueles que são arrancados do meio dos seus, são levados até presos, queridos. Daniel foi assim. José, vendido pelos irmãos, não deu tempo de nada. É por isso que a gente tem que ficar atento. Amados, é por isso que eu tenho que me prender no propósito de Deus para a minha vida. Porque sim, vão acontecer coisas que a gente não entende, e aí Deus vai te afastando, e vai te tirando, e realmente às vezes, nossa, não deu tempo nem eu dizer tchau. Como eu queria ter tido essa oportunidade, mas nem deu tempo, eu tive que sair fugido, eu tive que sair de madrugada para não ser morto. É assim, querido. E o fato é que todo esse processo gera uma pergunta que não quer se calar. Uma pergunta que fica ecoando na alma daqueles que não entendem que nunca foi sobre nós. Que não entendem que nunca vai ser sobre nós. E aí surgem as interrogações. Que Deus é esse que levaria uma pessoa a passar por um tormento tão difícil? Passar por uma agonia tão terrível? Que Deus estranho é esse, querido? Preste atenção, que Deus estranho é esse que nos dá a família e depois pede para a gente deixar elas? Que tipo de Deus é esse que permite que nós tenhamos amigos, e nos permite se apegar, nos permite amá-los, e aí depois vem e fala, se despede, acabou? Que Deus é esse, querido? Eu costumo dizer que quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele não se preocupa com as suas lágrimas. Esse Deus, querido, é um Deus, preste atenção, é um Deus que fez os seus para serem peregrinos nessa terra. Esse Deus é um Deus que olha para nós e sabe que nós estamos aqui só de passagem. É um Deus que preparou um lugar para nós dentro da sua eternidade, querido, um lugar que a minha mente e a sua mente não é capaz de visualizar. É por isso que a gente fica, como é que é o céu? Vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter coca, vai ter churrasco, vai ser frio, vai ser quente. Por quê? Porque eu só conheço o tempo que acaba. É esse Deus, querido. É esse Deus que trabalha dentro do adeus na nossa vida. Por isso, se você vive em Cristo, querido, se você tem sua vida em Cristo, não tenha medo dos adeuses que Ele tem preparado para você. Sabe por quê? Porque eles vão vir. Eles vão vir. É fácil? Despedidas nunca são fáceis. Nunca. Não importa as expectativas, querido.
Ah não, meu irmão está indo embora porque ele vai se dar bem lá na Inglaterra. Querido, e se o avião explodir? Não, misericórdia, bate na boca, pastor. Bate na madeira. Vou bater na sua cara. Pode ser a última vez que você vai ver. A gente sempre gera expectativas. A gente tem que compreender isso, querido. Sabe para quê? Para que tudo isso faça sentido. Para que eu não venha me prender. É por isso que a gente não pode ficar preso nos que se foram. É por isso que as oportunidades que nós temos é só enquanto eu respiro. Fernando deu uma palavra muito boa aqui na quinta-feira. Está gravada, depois vocês vão ver, que ele falou que tudo que nós temos é o hoje. E é isso, querido. Você não tem garantias. Então não tenha medo dos adeuses, porque eles vão bater na sua porta. Talvez é a vontade de Deus, sabe, te levar, te plantar em outro lugar. Talvez é a vontade de Deus tirar a pessoa que acorda com você todo dia. E aí você entra no processo dos porquê. Meu Deus, por quê? E ele vai ficar calado te olhando, esperando você reviver para que ele te mostre porquê. O porquê desse adeus. Eu preciso compreender isso, querido. Então não tenha medo. Tenha medo de fugir. Ou tenha medo de não viver o propósito pelo qual Deus te criou. Isso você tem que temer. Porque aí a sua eternidade vai ser um negócio muito complicado. Mas amados, quando nós desejamos viver e viver ardentemente, sabe, queimando dentro de nós o propósito que Deus tem para nós, nenhum adeus na nossa vida vai ser tão prazeroso como querer agradar a Deus. É isso. É isso. Entende? Deus está com um calendário cheio de adeus para te entregar. E vão ser situações. Talvez você vai compartilhar isso com alguém. Ou talvez ele vai simplesmente tirar. E aí você vai chorar dizendo, eu não tive nem a oportunidade. A gente vive uma geração muito complicada. O inimigo saqueia jovens no mundo inteiro, que morrem prematuramente. Alguns que os pais não têm nem a oportunidade de ver mais. Outros que os pais vão poder dizer adeus no enterro. É assim que a vida acontece. É esse Deus que nós servimos. É um Deus que nunca vai guardar os adeus que Ele tem para você. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito na sua vida, querido. Abrace o propósito de Deus para a sua vida. E isso vai fortalecer você. E eu vou repetir, e eu vou encerrar falando isso. Eu não estou dizendo que é fácil. Só estou dizendo que é verdade. Só estou dizendo que você deve se preparar. Eu só estou dizendo que a sua hora e os seus adeuses vão chegar. Fácil? Não foi nem para o pai. Mas ele não deixou a dor
atrapalhar o propósito. Isso é amor. Amém. Feche seus olhos. Meu Deus. Meu Deus. Todos nós, ó Pai, aqui, adultos, já vivemos um momento desse. Já vivemos um momento de compartilhar a Deus. As situações são várias, meu Pai. Mas, meu Deus, que o Senhor continue a nos fortalecer